E aí, people, estão me ouvindo aí? Tamo sim. Fala, Matheus. Tranquilândia? Bom, quá. Esperando a galera Ah, entrar, mais gente entrar aí até as 3. Enquanto isso, vamos aí. Limpando o celular aí. preparando a cama. Como é que tá aí, mano? Em Sampa? Cara, tá de boa. O clima aqui deu uma amenizada, tava frio pra caralho, agora tá mais ameno, já tá pra ficar de camiseta de novo. De trampo, tamo na correria, mas deu uma parada agora pra dar uma descansada também, que tava muito puxado. Ah, pode crer. Sempre bom ter um descanso às vezes, né? Ah, tem que ter, velho. Não dá pra ficar no batidão 100% toda hora, não, senão você adoece. Dependendo do trampo que se pega e do quanto se paga, é bom dar um tempinho depois, sabe? Uhum. Aqui foi a mesma coisa, velho. Segunda-feira tava chovendo pra cacete, frio pra caramba também. Hoje tá sol. Você tá no Rio, né? Uhum. A Esther tava aí semana passada. Eu vi nas stories dela, tava no avião, né? É, prima dela mora aí, prima dela tá indo pra Itália, ela foi aí despedir. Passou o fim de semana aí. Ah, pode crer. O Rio é muito bom pra dar uma turistada, né? É, não curto não, cara. Curto muito o Rio de Janeiro, não. Eu morei no sul do estado aí e acho o clima daí muito ruim, bicho. Uhum. Eu Tem acho a o clima questão. daqui muito 880, velho. É, pode crer. É foda. Mas é isso aí também é questão de gosto, né? Cada um acaba se acostumando mais com um certo tipo de clima do que os outros. E aí, alguém assistiu Anel de Poder aí? Nossa, velho, série é difícil pra mim, viu? Eu descobri que, como eu cresci assistindo anime, que geralmente tem 24 minutos, É quando eu vi a curtinho, né? série. É, curtinho. Quando eu vi a série pela primeira vez, em que cada episódio é quase um filme, eu não consigo, velho. A única série que eu consegui assistir foi The Witcher. Foi por causa do jogo. The Witcher é Essa eu foda. consegui assistir também. É. Mas, por exemplo, a primeira série que eu tentei assistir foi Flash. E eu não consegui, não. Nem Mas, consegui assistir o episódio inteiro. mas o Flash é ruim mesmo. É por isso que você não conseguiu. Né? Eu assisti mais porque tava todo mundo comentando, sabe? Eu falei, ah, vamos ver, né, se rola. Aí não deu, cara, não deu. É, mas essa série do Senhor dos Anéis aí é outro nível. Isso aí é cinema de verdade ali. Galera agora vai ter que correr atrás do preju, hein? Tem que dar uma olhada. Qual que é o stream? É no Prime. Prime? Ah, vou assistir. Prime Video. Ah, vamos lá, né? Começando aí. 15 horas, temos uma horinha aí para bater papo, pra gente refletir sobre vida. Semana acabando aqui também nos rolês. Mas e aí, como é que vocês estão? O que que vocês estão a fim de conversar aí? Tem uma pergunta, mas não Pode? é, não é de sobre motion ainda. Mas Quero manda perguntar ver. pra você, onde que você comprou os skates? Teu da Esther? Foi Cara, a loja gente, física a mesmo? gente, a gente comprou aqui em São Paulo, na Matriz Skate Shop, que é Uhum. uma loja super famosa aqui de São Paulo, que fica ali em Pinheiros. E tá meio caro, né? Skate tá uma parada meio bem cara, na real. Uhum. Fiquei bem assustado com o preço. Mas a loja é muito legal. É uma loja pequena, mas é bem famosa aqui em São Paulo. Se eu não me engano, é a primeira loja de São Paulo de skate, de marca mesmo, saca? Uhum. Mas Pode eles vendem crer. pela internet. Chama Matriz Skate Shop. Ah, vou dar uma olhada. Tô querendo voltar, velho. Tem um skate aqui, só que faz muito tempo que eu tenho ele. Desde que eu tinha 15 anos, praticamente. Tô com É, vinte e não. um hoje, o negócio tá feio já. Aí eu tô É, querendo comprar um novo. só que tá caro, viu, velho? Uhum.
Geralmente shape truck são os mais caros que tem de peça em É, si. como eu já tinha andado de skate antes, né? Andei de skate por 6 anos, até os 19, eu acho, 18 ou 19. Não, acho que eu parei antes e depois fui pro patins. Mas eu andei por 6 anos. O skate tava. Eu sei comprar skate até hoje, mas é muito caro comprar skate bom. Deu mais de 2.000, dois skates. Acho que o É, meu na época foi uns 500 e pouco, velho. pois é, caro pra Não, caralho. foi 400 e pouco, na real. 400 e pouco. E era um skate bom na época. Hoje em dia, esse daí não deve dar nem ser bom. É, você vai gastar aí pelo menos uns milão pra montar um skate bom. Pode preparar o bolso. Entendeu? Mas vou pesquisar direitinho. É isso. Depois entra aí. Boa Uhum. tarde pra galera que tá no chat aí. Ó, tem gente entrando no chat aqui também. Alexandre tá aí, a Grace. Boa O tarde, Matheus boa tá aí tarde. também. Fala, Robert. Bom, cara. Tudo bem. É isso aí. Então, Boa estamos tarde, começando. Brasil. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Quiser puxar um assunto específico, fica à vontade. A gente tem uma horinha aí com vocês para bater esse papo aí, fixo e final aqui das nossas mentorias. Queria puxar um assunto que é para pagar o pau pro mouse do Manda, Logitech. Deixa eu abrir o meu vídeo aqui. manda aí. Comprei esse danado. Não é o vertical, mas é o Ah, MX mas esse MX aí é do caralho. Master 3S. É o Cara, Master acabou 3. Esse 3S. mouse aí, ele. Quanto você pagou nele? Foi $100. US$ 100? Dá 600 conto, né? Praticamente. Mas é o preço que tá no Brasil mesmo, uns 500, R$ 600. Esse mouse aí, ele, na verdade, ele chega a ser até melhor que o MX vertical para algumas pessoas que não acostumam com aquela pegada vertical. Porque ele fica assim, né? E ele acaba que ele é mais bem construído, né? O wheel dele é de ferro, não é? De metal. É assim, tem esse wheel aqui. Ele É. tem dois modos de wheel, que é um step e o livre. Uhum. E tem E o lateral, o lateral aqui. Mouse é, Eu nem mouse é foda. trabalhei com ele. Tô achando bem bom. Muito macio e Isso é uma só coisa de que eu não ter. aprendi, uma coisa que eu aprendi com o tempo é que a gente tem que investir nessas pequenas coisas, saca? De vez em quando vai, tira uma grana de um trampo, uma porcentagem, vai guardando para comprar um mouse decente, um teclado decente, porque não dá para ficar trabalhando com esses tecladinhos, esses mouse chulé demais, não. Isso fode com a gente. E aí, aqui eu tava sem mouse, eu tava usando trackpad, então tava Puta, horroroso, assim. trackpad, seu pulso vai sim. Vai pro pau em. Cara, se eu usar Profunda, né? trackpad, se eu usar trackpad, bicho, eu vou pro hospital no final do dia. Você vê, com o mouse vertical, essa semana já começou a me dar dor no pulso e no cotovelo, de tanto clicar. E olha que o mouse vertical é super ergonômico, né? Ele não é tão ruim como. Eu trabalhei muito tempo com o Magic Mouse, né, da Apple. E era um horror, saca? Tinha dores terríveis no ombro. Eu tava entre o Magic Mouse, que tá 79 aqui, e esse, e aí eu acabei indo na sua onda, né? Que sempre falou do Logitech. Ah, não, vou no Logitech. Cara, pois é engraçado porque quando eu saí parei de usar iMac, coisas assim, para trabalhar, né, claro, eu percebi que esse sacrifício que a Apple faz do design versus usabilidade pode parecer legal num primeiro momento, saca? Para um usuário que só senta ali de vez em quando no MacBook ou num iMac, mas para quem trabalha que nem a gente, que fica ali 8 horas por dia com o mouse na mão, é suicídio usar um mouse da Apple para trabalhar, saca? Ou o trackpad, ou mesmo aquele Magic Trackpad separado, né, que vende pros Macs, né? Funciona maravilhoso o trackpad dos MacBooks, como eu tenho aqui, é lindo, perfeito para mexer, mas para trabalhar é um cocô. E aí você tem marcas muito boas de mouse. A Cougar tem mouses excelentes e até baratos, inclusive. Eu usei por muito tempo, por uns 4 ou 5 anos, o mouse da Cougar, muito foda, que ele, inclusive, tinha como você alterar o peso dele, né? Você abria o meio dele e colocava pezinhos para ele ficar mais pesado ou mais leve, de acordo com a preferência. Era super customizável, levantava a bundinha dele para apoiar sua mão aqui assim, saca? Era muito legal.
E eu usei ele por uns 4, 5 anos e ele era de fio, que é muito bom também. Mouse de fio é muito bom, porque não dá pau nunca, né? E aí acabou estragando e eu troquei pelo o Logitech. E a outra empresa que tem uns mouse fodões é a Microsoft. A Microsoft tem uns mouse tão foda que eu tive um mouse deles que derreteu a pilha dentro, de tanto que a pilha durou. Eu troquei o mouse porque ele estragou, porque derreteu a pilha dentro. Tipo, é inacreditável. E um teclado também. Eu tive um teclado da Microsoft que é o Design Bluetooth, que é espetacular, que ele estragou porque a pilha dele não acabava nunca e derreteu dentro. Negócio. Então tem umas marcas muito boas por aí de. A Logitech é uma marca do caralho pra mouse hoje em dia. É impressionante, tanto que eles são bons isso aí. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui no. Ó, o Alexandre falando que tá acostumado a usar a mesa digitalizadora como mouse, né? Mas com caneta, o Alexandre, que você usa? E o Bispo falando aqui, né? Desculpa a pergunta, mas ainda estou meio perdido aqui no Discord. Sou do Motion Essencial. A aula de hoje é destinada ao meu curso ou estou aqui de abelhudo? Não, não é a aula, viu, velho? A gente está numa mentoria que é onde você tira dúvida e a gente bate papo sobre mercado, sobre o que você tiver afim aí. Isso vale para todos os alunos de qualquer curso do Layer. Então é só entrar aqui e falar comigo, tá? O Alexandre falou que usa caneta. Caneta tem muita gente que gosta. Eu já tentei, viu, bicho? Não consigo, não. Tentei navegar com aquelas canetas ali, eu não sei como é que vocês conseguem. É um horror. Eu lembro que eu estava no evento do Unhide Conference em 2019, antes do Apocalipse, e eu estava no stand da Wacom, fui no stand da Wacom para mexer lá e brincar um pouquinho, né, não sei o quê, e aí todo mundo que estava no stand da Wacom estava sempre mexendo no Photoshop, essas porras com canetinha, né? Eu fui lá e abri o After logo, saca? Aí eu lembro que juntou uma galera e falou, puta, finalmente alguém vai brincar com o After ali, né? E todo mundo olhando no telão. E aí eu tentando, cara, clicar com aquela caneta no keyframe, assim, tic, 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 eu falei, velho, aí eu virei pro cara da hora e falei assim, mano, tem um mouse aí, não? Aí o cara falou, mano, você tá num stand de mesa digitalizadora, você tá pedindo um mouse? Eu falei, ué, velho, tô tentando brincar aqui, mas eu não consigo, porque essa porra dessa caneta não clica. Então, assim, eu não consigo acostumar com a navegação da caneta. Eu entendo que a galera consegue, e tem gente que acha que é bem mais produtivo, mas eu acho muito danger, assim, trocar de mouse para caneta para navegação, sabe? Para trabalhar até consigo, tipo Photoshop lá, acho de boa, mas para navegar e no After, inclusive, sem chance. A caneta, por exemplo, ele fica. Eu percebo muito quando eu vou fazer uns rafts, né, no Photoshop e tal, é que o mouse ele fica mexendo assim, né, por causa do teu dedo, porque não é Sim. preciso, né? Com o mouse ele fica parado, tranquilinho, mas com a caneta ele fica tremendo assim, né, por causa da tua mão. É, É e é, muito difícil clicar nas coisas. é muito difícil, eu não tava conseguindo acessar keyframe, mano. Falei, o que que tá acontecendo? Aí foi hilário, assim, a cena, mas é uma coisa séria. Eu lembro que na hora eu percebi, falei, realmente eu não nasci pra isso aqui. Tipo, não é a minha vibe ficar com caneta na mão, né? Só lendo Eu um comentário. gosto, Hum, desculpa, eu pode gosto falar, muito Grace. da mesa, mas assim, para desenhar, porque para navegação e para mexer no After, por exemplo, eu sinto uma falta de precisão para fazer algumas coisas. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu não consigo me acostumar. Eu estou usando mouse, eu estou usando um Logitech normalzinho mesmo. Eu vou comprar um vertical depois para ver se eu não acabo com o meu pulso, né? Mas esse Logitech pequenininho que eu tenho, ele é muito bonzinho, porque ele não deixa o pulso a mão muito virada para trás e machuca o pulso, né? Uhum. Então, era só Mas esse comentário. esses mouses comuns, eles não são ruins, não. Eu acho que a questão é a seguinte, como a gente fica muito tempo, tipo, o meu cotovelo tá doendo nesse instante, saca? E essa dor do meu cotovelo aqui, ela é uma dor que, na verdade, vem do meu pulso, né? Eu sei disso. Mas aqui já não é a questão nem da postura da mão, é uma questão do excesso de clique. Muito clique, né? Tava trabalhando no After, assim, semana inteira, clique, clique, clique demais, puta, chega uma hora que o braço começa a incomodar. Aí isso aqui não tem mouse que resolva, sacou? Você pode usar o mouse mais caro do planeta que não vai resolver nada, porque tem um limite também para nossa, para o que a gente faz, né? Eu trabalhei muito tempo com mouse da Microsoft, um mouse maravilhoso que custava R$ 100, um mouse super baratinho, super ergonômico e tal, e depois eu acabei dando ele, comprei o Cougar, que era um mouse mais
cheio de firulinha e tal, mas ele realmente me ajudava muito porque ele tinha macro, né? E esse da Logitech, que eu gosto dele, esse vertical, é isso também. E esse que, se eu não me engano, que o brotherzinho mostrou, eu acho que foi o Felipe, né? Que mostrou o mouse. Ele também, se eu não me engano, ele tem 2 macros. E a macro, para mim, que é o legal desses mouses melhores, saca? Mais caros. Porque daí você põe, tipo, eu uso o F9 no mouse, né? Então, eu tô trabalhando aqui, puta, já seleciono o keyframe, já clico com o polegar ali, já dá um F9, já clico com o polegar em outra macro, já abre o graph editor. É muito rápido, sacou? Do que dar F9 no teclado, ou então, por exemplo, em Macs, que não dá F9, né? Você tem que dar function, não sei o que, F9 para ativar, já é um atalho de 3 teclas para você conseguir fazer ou então clicar com o direito, keyframe assistance, é easy, isso não existe, sacou? Se você for fazer isso, vai levar 20 horas fazer um trampo de motion. Então, às vezes, um mousezinho como esse MX vertical, ele é bom não só pela ergonomia, mas também por ele possuir essas macros, né? Lembrando que ele tem, se não me engano, 3. 1, 2, 3. Ele tem 3 macros. Deixa eu só ver. Ó, o Matheus estava perguntando aqui no chats. Eu queria perguntar sobre orçamentos. Como eu faço para precificar um projeto corretamente? Isso em números. Como eu sei qual técnica vale o quê? Eu não acho que cobrar por hora, e eu já tenho minha hora calculada para cobrar por tempo, excedente de prazo, seja uma boa. Eu também não acho uma boa cobrar por hora, não, tá? Ou você cobra por diária, ou você cobra por projeto. E essa análise, ô Matheus, sobre preço, né, o quanto que vale uma certa coisa, isso é muito subjetivo, velho. Não existe como eu te falar, olha, sei lá, se você modelar um iPhone no Cinema 4D vai custar R$ 1.000 para modelar. Se você modelar um Samsung vai custar 500. Não existe isso. Porque o valor que, na nossa área a gente trabalha no campo artístico, galera. Quando a gente tem arte no subtítulo aqui, significa que eu dou o preço que eu quiser. Quem dá o preço é a Grace, não sou eu. O máximo que eu posso fazer para você, para a Grace, para vocês e que é o que a gente faz lá, eu e a Esther, a gente faz o Manual do Freela, é fazer com que vocês saibam como pensar sobre isso, como refletir sobre isso e como criar métodos de precificação. Mas o preço que eu cobro nunca vai ser o mesmo preço que você cobra. E não é porque eu estou há mais tempo na área, é porque eu vejo as coisas de uma forma diferente. Eu custo de uma forma diferente. A minha vida custa algo que a sua não vai custar, ou a sua custa muito mais. Tanto que uma vez a gente estava falando de salário no YouTube, e eu falei lá que, sei lá, um sênior ganha 10 conto por mês, um cara virou no chat e falou, mas R$ 10.000 para um sênior no Motion não é um bom salário. Eu fiquei olhando pro cara, falei, porra, tipo, que estilo de vida que você tem que R$ 10.000 não é muito? Para mim é muito dinheiro, né? Muito dinheiro, R$ 10.000 é dinheiro demais. Então, preço, cara, na nossa área, não tem tabela. Não tem mínimo, não tem máximo, não tem meio termo. Você tem que chegar num preço de acordo com o que você acha que é coerente com o seu estilo de vida, com a sua percepção sobre precificação das coisas e também com os clientes que você tem, né? Eu e a Esther, a gente já falou assim, de forma muito exaustiva lá no YouTube sobre dinheiro, mostrando orçamentos em tempo real, falando como a gente precifica, o que a gente usa para precificar. Por exemplo, a gente estava num trampo agora, nas últimas 2 semanas, que o preço do trampo foi R$ 12.000, né? Esse trabalho. E ele é um trabalho muito simples, tá? O que se tratava? Os caras eles mandavam todas as cenas pra gente já, todos os PSDs, tudo pronto, né? E a gente tinha que animar simplesmente uma passagem, um zoom infinito entre as cenas, certo? Então tem várias cenas, né? Eram 8 cenas, ou 7 cenas, 7 cenas, na verdade. E a gente tinha que pegar uma câmera e simplesmente mergulhar entre essas cenas. Tipo, uma cena, outra cena, outra cena, outra cena, como se fosse um mergulho infinito, sacou? E isso com paralaxe e tal, né? Então a gente tinha que espalhar os objetos no plano 3D, dá um trabalhinho para fazer, mas na verdade, se você observar friamente, são 2 keyframes, certo? Se você observar friamente, tem algumas coisinhas que você pode firular e tal. A gente cobrou 12 conto, tá? Esses caras começaram a pedir coisas que não estavam combinado conosco, certo? Eles começaram, tipo, como que a gente chegou nesse preço de 12.000 para começar? Porque a gente olhou primeiro pelo tempo de animação, eram 2 minutos. 2 minutos não, 1 minuto.
né? 1 minuto de animação é muito tempo, né? As telas eram muitas para passar dentro. Precisava de uma certa perfeição nessas transições, então tem que ser uma coisa feita com bastante cuidado para não ficar feio, né? Tem o lance do C3D, que é uma parada que é super chata no After. O After é um software que te complica para trabalhar com 3D, então a gente cobra por essa complicação, né? Então, 12 conto. E aí os caras começaram a pedir coisas que não estavam no combinado. Uma semana depois, esse trabalho já estava R$21 mil, só por causa disso. A gente começou a cobrar. Quando a gente terminou o trabalho, já estava custando quase o dobro. Como que a gente chega nesses valores? Não é uma matemática precisa, sacou, Matheus? Existe um achismo também aqui, sacou? Existe um lance de olhar para a coisa assim, sentir que ela vale aquele preço. Falar assim, cara, esses caras estão me pedindo isso aqui, então a gente vai cobrar mais tanto deles aqui. Ah, me pediram aquilo lá, então a gente vai cobrar mais tanto aqui. E aí, no final, você tem um valor específico. Não é fácil você cobrar na nossa área. A gente, inclusive, fala isso. A gente nunca falou que é fácil precificar. Não é fácil precificar nosso trabalho, mas por quê? Porque ele não é um trabalho de indústria, ele não é industrial. Ele não é tabelado, não é cigarro que muda o preço aqui, todo mundo muda lá. O Jean acha uma coisa, a Esther acha outra, você acha outra, e a gente meio que tira um para o ímpar e vê o que né, o consenso ali. Então, esse lance de isso em números não existe. Como precificar corretamente um projeto não existe. Porque isso vai ser uma tentativa e erro sua de olhar para o projeto, sentir que ele vale uma certa quantia, olhar para o seu nível, sentir que o seu trabalho vale certa quantia, olhar para o cliente, ver que ele pode pagar ou não aquela quantia, e aí você chega nessa matemática, olhando em volta, inclusive, o seu custo de vida, né? Aí você me fala, puta, mas isso aí você deu um nó na minha cabeça, né? Porque são muitos fatores e todos eles são abstrações, não são de verdade aqui. Porque é tudo achismo da sua cabeça. E é exatamente isso. Mas observe, a gente continua trabalhando no campo artístico, ó, que eu falei lá no início. Você vai trabalhar assim. Como que o cara precifica um quadro? Você acha que ele calcula o metro da tela? Que ele calcula quanto que ele gastou de tinta? Não, é uma abstração. Ele olha para o quadro e fala, vou cobrar $100 mil nisso aqui, foda-se. Quem quiser que pague. Claro, a gente não está fazendo a arte plástica como ela é por natureza. A gente está fazendo um produto ainda. Então, essa abstração do preço na nossa área, ela não é tão absurda, tão extrapolada como a arte plástica permite, né? Precisa baixar um pouco a bola e cobrar dentro de uma realidade de mercado mais justa, vamos dizer assim, né? Mas lembre, se você é pago por um trampo que não cobra, aliás, que não cobre aquilo que você custa, e quando eu falo custar, é o preço da sua vida, então você está cobrando errado. Você só pode cobrar certo, se a gente puder usar a palavra certa e errado aqui, ela só cabe quando aquilo que você ganha consegue cobrir aquilo que você custa. Então, se você custa R$2 mil por mês, por exemplo, de cartão, de contas, de aluguel, não sei o quê, se você consegue ganhar, tipo, R$2.500 por mês, no Motion, aqui fazendo um freela aqui, então quer dizer que você está sabendo cobrar alguma coisa. Você não está passando perrengue, né? Mas cuidado também com essa lógica, porque essa lógica ela pode te passar um pé. Que é assim, então eu vou fazer 10 trampas, porque, sei lá, se eu fizer 10 trampas a R$100, ou a R$200, ou a R$250, eu passo o meu custo. Não, às vezes você faz um trampo e você passa esse custo já, se você souber cobrar. É assim que eu sempre vejo as coisas. O primeiro trampo que eu pego no mês, a gente sempre, quando o trampo chega, a gente olha para ele e fala, não, esse trampo tem que custar tanto, porque ele tem que cobrir tudo desde já. Se esse trampo que está entrando não pode cobrir tudo porque ele realmente não vale aquilo, então tudo bem. Aí você baixa, sei lá, entrou um trampo dia 5 de janeiro. Você olha e fala, puta, tem que pagar as contas de fevereiro, né? Esse trampo aqui deveria custar R$3 mil, porque daí eu vou pagar as contas, tudo sobra 500 para mim. Mas se você olhar e falar assim, mas esse trampo não vale isso, porque é isso, aí você não pode cobrar mesmo. Então, de novo, a gente fica correndo atrás do próprio rabo, sacou? Não tem muito como a gente explicar isso de forma científica. Você, no máximo, pode criar metodologias de reflexão sobre preço, que é o que eu e a Esther fazemos. A gente chega ao orçamento, a gente lê o orçamento com calma, a gente
observa as dificuldades daquele trabalho, a gente observa o que o cliente está mandando para a gente observa o prazo que ele está me dando, a gente observa um monte dessas nuances e todas elas geram esse número do vazio, assim, pá, aparece um número na sua cabeça. Não tem uma calculadora na mão, não, galera. Não tem anotação nenhuma, não. Tipo, isso aqui vale tanto, isso aqui vale tanto. Não, é assim. O que ele vai mandar? Beleza. O que ele vai me passar? Beleza. Ah, não vai me passar isso aqui, não? Então isso aqui vai encarecer o projeto. E você vai, de repente você chega num número, né, num denominador ali, e aí você passa isso para o cliente e negocia. Se ele vai aceitar ou não, são outros 500, né? Mas realmente, a gente não calcula de forma fixa, matemática, a nossa hora e nem nosso dia. A gente precifica de forma literalmente abstrata, a partir da nossa percepção de valor, porque a gente não está cobrando por um produto industrial que a gente consiga calcular o preço de cada peça, de cada componente, de tudo. Então, isso é impossível você precificar isso perfeitamente, tá? Certo. Deixa eu só, já falo com você, Bruno, rapidão. Deixa eu só ver se... Tá. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Você estava falando sobre isso aqui, né? Pra gente... o Alexandre falando 10k por mês é um sonho, né? Exatamente. Então, assim, tem pessoas que 10k não é nada. Tem pessoas que 10k é uma fortuna. Eu sou um cara, assim, que mesmo sendo bem sucedido na área, eu sou muito pé no chão. Eu acho que qualquer trampo de 1.000 conto é muito dinheiro, tá? É muito dinheiro. Se você fizer um trampo de... Eu estava falando pra Esther, quando morava em Goiânia e tal, estava indo na semáforo, eu cheguei a fazer VT de LED, aqueles VT curtinhos, 10 segundos e tal, fazer tipo, acho que 5 numa manhã, cobrando R$ 800 cada. Tá fazendo assim, ó. Que não tem nada lá, né? É só position. Você tira tudo da tela, volta tudo pra tela. Pronto, é isso. 2 cartelinhas, 800 conto. Caralho, é muito dinheiro, cara. 800, ó. 800 vezes 5, 8, 8, 16. 16, 16, 32. Já deu 3.200 aqui em 4. Mais 800 aqui, deu 4 conto. Se eu não tô ruim em matemática, deu 4 conto aqui em uma manhã. É muito dinheiro. Então, se você sabe cobrar, se é um VT de cartela, para que você vai cobrar um VT de cartela de LED, né, para roupa, o telão de 10 segundos, por que você vai cobrar R$ 200? Não, cobra 500, cara. Cobra 800 conto. Vale. Eu garanto que vale. Agora, a questão é saber se o cliente vai, né, pagar ou não, né? Aí o Matheus comentando aqui, já passa a bola para o Bruno e fala assim, entendi, eu sou uma pessoa muito prática e por isso eu acabo ficando muito preso em certas coisas. Então, eu sou muito prático também, mas a minha praticidade, ela extrapola até nisso. Porque se eu preciso entender, e vocês precisam entender na hora de precificar, que o nosso valor não é exato. Você pode ter o mesmo tempo de carreira que eu tenho, o mesmo tempo de carreira que a Esther tem, e não cobrar o mesmo valor que eu cobro no mesmo projeto que a gente está precificando. Por quê? Porque é abstração. É o meu achismo com o seu achismo, um de frente para o outro. E não tem como a gente calcular isso no papel, galera. Eu já tentei. Não tem como. Você vai chegar num ponto e você vai falar assim, cara, isso aqui não tem como você calcular isso aqui. Porque como que eu calculo a dificuldade de um projeto? Dificuldade é uma abstração. O que é difícil para mim não é difícil para você. Isso é abstrato, não tem como eu calcular isso aí. Então, a dificuldade de um projeto é um conceito abstrato dentro da cabeça das pessoas e ele é medido de acordo com cada um. Se ele é difícil para você, então o seu projeto vai ficar mais caro, ó, né? Por isso que, geralmente, eu não levo a dificuldade tanto em consideração assim. Porque eu não acho projetos de motion difíceis mais, né? Eu acho eles desafiadores, porque tem prazo, é longo e tal, mas eu não acho difícil no geral. Então, esse é um fator, por exemplo, que eu não considero muito. Eu considero muito mais o prazo de disponibilidade para um projeto, que é o tempo que eu vou ficar junto com aquelas pessoas, do que qualquer outra coisa, né? Isso é bem importante também nesse conjunto de contas abstratas, né? Vai lá, Bruno, fala aí. Boa tarde. Eu gostei muito da sua fala de versamento. Só um pouquinho, Bruno. Oi? Só um pouquinho. Seu áudio está lá atrás. Dá uma olhada aí. Alô, alô. Aí, agora sim. Agora sim. Tava abafado, Não, né? é que eu ligo aqui e fica na webcam, mano. Que ódio. Falou muito bem esse negócio. Faz sentido, só o problema é achar. Mas eu queria perguntar uma outra coisa, cara. Eu tô fazendo os exercícios lá do Motion, só que, tipo assim, eu tô sentindo uma necessidade de, tipo, fazer
um projeto pessoal, porque, pô, é diferente você fazer o treco sozinho do que fazer com você com a mão do meu mouse fazendo do lado, né? Sim. Só que, cara, eu tenho uma dificuldade em achar o que fazer, porque, tipo assim, eu vejo nas abas lá de referência e tal, aí, tipo assim, ou é uma animação que é frame a frame, ou é um treco que eu não faço a menor ideia do que fazer, e às vezes, tipo assim, eu particularmente eu não consigo ver, eu acho muito legal, mas eu não consigo ver eu fazendo, não consigo ver sentido, eu quando eu tento fazer, aqueles motions que é tipo, a bolinha vira e ela vira um hexágono, aí fecha, abre, explode, vira, tipo, sabe, eu não tenho esse tipo de noção, e eu não quero pular passo e tentar fazer um módulo de Duik para tentar envolver os personagens e tal. Então, tipo, eu tô meio que num círculo que eu não consigo achar, tipo, mais ou menos o que fazer. Aí, não sei se Você você tem alguma dica, alguma ideia, alguma coisa, uma luz. você já chegou no módulo 9? O último que eu fiz foi o da Netflix. Eu Ah, fiz o do carrinho e tal. então você já passou do 9, né? O 9 o exercício 9 é um exercício, se você fez ele inteiro, ele é um exercício que te mostra o pensamento por trás dessas coisas que você estava falando, né? De uma coisa virar outra, de uma coisa virar outra, de uma coisa virar outra, Sim. desse plano sequência, vamos dizer assim, né? Mas o que acontece? Como é que você pensa em projeto autoral? Projeto autoral não é referência, viu, galera? A referência vem depois de você pensar no projeto autoral. Você só pega a referência depois que você tem uma ideia. A ideia não vem pela referência. Porque se a ideia vier da referência, você está refém da técnica. Sei lá, então assim, como você falou, se você olha e, puta, é frame a frame, essa referência. Puta, o cara tá fazendo plano de sequência, eu não sou bom nisso. Sacou? As referências começam a te deixar engessado. Então você tem que, na Uhum. verdade, ter a ideia primeiro, para depois buscar referências de como executar essa ideia. Mas você precisa decidir a ideia e como você quer executar. Porque essas coisas vão direcionar a sua referência. Você não pode buscar referência alheias. Tipo, vou buscar referência para cara. Calma, você vai ficar vendo a Akira como referência de motion? Não. Você pode ver como referência estética. É diferente. De cores, às vezes de uma coisinha ou outra lá você pode usar. Mas no todo, você não vai fazer Akira, não tem como. Então, assim, como que eu crio projetos autorais ou como eu sempre criei? Elegendo um assunto que me interessa. Então, eu sempre dou o exemplo da primeira série de projetos autorais que eu fiz, que foi uma das coisas mais simples que eu já fiz na minha vida de ideia. Chamava Citações. Por que o Citações é uma ideia interessante? Porque ele envolve um assunto que eu gosto muito, que é literatura. Então, eu gosto muito de literatura. Eu escrevi livro, eu leio pra caralho quando eu posso. E como que eu posso mesclar literatura com animação? Duas coisas que eu gosto muito. Eu resolvi fazer animações com citações de autores famosos. Então, a primeira que eu fiz foi com o do Machado de Assis. Peguei uma citação do Machado de Assis, fui lá, peguei uma foto dele, peguei uns trecos e fiz tipo uma colagem coloridona para que acaba a animação com a frase do Machado de Assis. O segundo episódio que eu fiz foi com o Vitor Hugo, o terceiro foi com Shakespeare, e assim por diante, né? Depois foi para o Remarque e tal. Então, eu peguei um assunto que me interessava, criei um recorte, que é o quê? Pegar uma citação de um autor famoso, que eu gosto muito, criar uma arte em cima disso e sempre tem um padrão. Sempre tem uma foto do cara, sempre tem uma citação no final e sempre é diferente do que eu já fiz. Mas não tem uma lógica narrativa nenhuma. A ideia é simplesmente ser louco e terminar com essa frase no final. Então eu não tinha roteiro, eu não tinha storyboard, não tinha nada. Eu simplesmente pegava qual frase que eu quero do Vitor Hugo. Eu ia lá no frases.com lá, Vitor Hugo, pegava um monte de frase foda do cara, falando, puta, essa aqui é muito legal. Colocava lá no After, no After nada que eu fiz no Cinema 4D na época. Pronto, estava resolvido. Então, eleja o assunto. Tipo, o que é que você gosta que não tem a ver com animação? Ou então, o que em animação você gosta? Por exemplo, você gosta de anime? O que você pode fazer com a estética de anime num projeto? O que você pode, sei lá, você pode pegar tentar fazer um edzinho, VTzinho de 10 segundos do Dragon Ball, usando artes que você encontra na internet, arte estática mesmo. Então, quando você começa a olhar em volta, você começa a ter ideia pra caralho, porque a gente gosta de muita coisa. Só que a gente não entende que essas coisas podem virar projetos autorais. Porque a gente acha que o projeto autoral precisa ser aquilo que a gente assiste como referência. E não é isso. Tem muita gente que fazem, tipo, tem um cara que faz projeto autoral que é assim, tipo, todo projeto dele é baseado numa palavra. Sei lá, Pulse. Aí o cara faz um monte de animação nada a ver e termina Pulse. Aí depois
up. O cara faz um monte de animação, nada a ver, termina up. Ué, mano, é isso. O cara tá só usando um motivo, né, criando um motivo para fazer animação e no final ele justifica esse motivo com a palavra qualquer que tenha um significado para ele, não para mim, né? Então, aí depois que você decide isso, velho, depois que você decidir esse tema ou essa ideia, aí você fala assim, beleza, vou fazer. Vai ser 2D, ou vai ser 3D, ou vai ter personagem, seja lá o que for. E aí, então, você vai atrás de referência se você precisar. Que talvez você nem precise. Talvez você abra o After com a ideia boa e você consiga executar imediatamente. Então, olha em volta, saca? O que você gosta de fazer, que tipo de assunto que você curte, e tenta fazer uma parada que puxe isso pra dentro do motion. Tipo, cara, eu acho do caralho a gente fazer VT fake das coisas. Saca? Eu que amo videogame. Porra, pegar eu já fiz vinheta de canal de YouTube fake, de game, pra brincar. Como que seria? O que eu usaria? Será que eu seria tão clichê ao ponto de usar controlezinho, íconezinho de videogame? Ou eu for uma coisa totalmente despirocada, que seria muito mais criativa do que esses gamers fazem por aí e tal, nessas vinhetinhas. Então, assim, tem formas de você escapar desse branco. Né? Porque você está estudando, logo você tem conteúdo. Você está aprendendo a técnica, logo você sabe executar. Ou então, pelo menos, você sabe executar algo. Significa que você vai fazer uma perfeição, nem é essa a ideia. Mas você precisa começar por algum lugar. A primeira coisa que você precisa ter é uma ideia. E a ideia que você tem que ter, ela tem que vir das suas referências no sentido de gosto e não de motion. Sacou? Se você olhar para o motion, você não vai executar nada, velho. Você vai ficar tentando copiar o que aqueles caras estão fazendo e você não vai conseguir. E você não conseguindo, você vai se frustrar no processo, né? Sacou? Deixa eu pegar só o que a galera tá falando aqui, ó. O Juliano até comentou que outra sugestão também é colocar na tela algo que você esteja sentindo e queira expressar. Isso, de alguma forma, sem se preocupar muito com comparações, né? O Kendry falou assim, só ficar viajando no bagulho é da hora pra caralho. Aí, a partir dali, é sentar e tentar fazer. No começo não vai sair como se quer, mas, cara, é importante fazer. E as séries falam, né, que é bom ter sempre um lugar para escrever ou rabiscar as ideias nesses momentos, seja o celular ou o caderno. Eu sempre prestei atenção no lance dos gostos que a gente vai acumulando durante a vida e como eles podem ser, né, tipo, acessados e virar animação, saca? Tem um projeto autoral que eu criei, que eu nunca terminei, que é o Colecionador de Sons, que ele começou como uma tentativa de eu recriar a abertura de Super Metroid, né? Quem nunca jogou Super Metroid no Super Nintendo nem nada, a abertura de Super Metroid é muito simples. Tem, fora assim, a parte de jogo ultra ultrapassado, a cena é simplesmente um planeta com a nave passando assim, ela passa na câmera aqui, né, onde eu tô olhando, e faz a curva aqui, e acelera em direção ao planeta. Super pixel art, super datado, mas era muito, muito legal pra época. Eu olhei para aquilo um dia e falei assim, puta, deixa eu tentar fazer isso no After. E eu coloquei uma bola, shape layer, assisti um monte de tutorial de como criar, né, um planeta, uma atmosfera de planeta e tal, mas não queria nada realista, então eu peguei tudo o que eu aprendi, joguei no lixo e fiz de novo de uma forma mais estilizada, criei o design de uma nave e bum, passei com a nave lá e ficou do caralho, sacou? Eu falei, pô, ficou muito foda. E aí eu comecei a viajar nessa história, pô, não sei o quê, e aí eu comecei o tempo todo tentar fazer mais. Então, a partir de uma ideia boba de recriar, tipo, um trechinho da cena de Super Metroid e Super Nintendo, eu criei um projeto autoral que hoje em dia ele tem 10 minutos de duração de história, de começo, meio e fim. Nunca fiz, não tenho capacidade de fazer, não é para mim. Eu preciso um dia encontrar uma galera que tenha muita vontade de fazer, pegar esses caras e dirigir, porque eu não sei animar o que eu preciso fazer. Então, chegou nesse nível, né? Mas qual que é a vantagem desse tipo de sacada? Eu peguei já, galera, uma vez, isso aqui é vontade, ó. Super Metroid de novo. Peguei Metroid, peguei um emulador, joguei, tipo, 3 horas do jogo, gravando na tela. Isso no iMac, na época, ó, anos atrás. E aí joguei isso no Final Cut. Final Cut não. Joguei no Final Cut. Tirei um print para pegar a janela, joguei no After e eu criei uma UX nova para o jogo inteiro, animada, em tempo real, com os movimentos gravados da personagem e tal. Tipo, ela mudava de arma, a UX mudava. Negócio super trabalhoso, saca?
Eu fiz aquela porra assim, sem saber quase nada de animação, só porque eu queria ver a interface do jogo super datada, mais moderna. E depois eu joguei isso no Final Cut, cara, e coloquei sound design em tudo. Coloquei sound design moderno em tudo. E renderizei e postei no YouTube isso depois, só de sacanagem. Só pelo meu prazer de fazer aquilo com uma coisa que eu gosto muito, que é videogame e Metroid. Então, olha em volta o gosto de vocês, saca? Porque isso direciona o que vocês querem. Vocês não precisam fazer motion publicitário o tempo todo como projeto autoral. E vocês também não precisam fazer essas coisas super conceituais, doidonas demais que a galera faz, porque às vezes isso não é vocês, saca? Eu sempre gostei de coisas que são a minha cara, então por isso que o meu motion com os anos ele foi se tornando uma coisa meio animesca, apesar de não ser anime, claro, né? Guardadas as proporções. Mas foi indo naquela direção sem eu perceber. Porque eu fui puxando e sugando dessa galera essas referências e essa vontade de criar aquilo ali dentro das minhas limitações, né? Então isso ajuda pra caralho. É só vocês olharem o que vocês gostam de fazer, que vocês com certeza conseguem fazer projetos muito legais a partir de coisa nenhuma. Tá? Ô Juliano, cara, eu vou olhar, velho. Talvez esteja no ar, viu? Deixa eu ver aqui. Porque é muito antigo isso aí. Eu lembro de uns gringos perguntando na época assim, uou, onde é que tem esse jogo, esse emulador, essa versão que eles, não sei, esqueci como é que eles chamam. Esse mod, né? Onde é que tem esse mod de Super Nintendo para baixar? Aí eu lembro de um cara comentando, eu acho que esse cara fez isso digitalmente, isso não parece um jogo de verdade, né? E era digital mesmo. Deixa eu ver aqui se existe ainda isso. Mas pode falar, né, galera? Quem quiser. Deixa eu ver se tem alguém com. Eu tava há uns tempos atrás estudando 3D, né? Uhum, Aí agora que eu tô. Tipo assim, eu sempre estudei 3D muito por hobby, por não querer trabalhar com isso, sabe? E deixar de gostar por virar trabalho, sabe? uhum. Porque tem prazo e cliente e tudo mais. Mas aí, ultimamente, eu resolvi dar uma parada porque eu percebi que muito da minha. Isso que você falou de você ficar procurando referência, pensando, eu percebi que eu tava tendo muita ideia para 3D, mas para motion que eu tô estudando realmente que eu quero trabalhar, tava ficando muito reduzida. Aí agora eu tô tipo dando uma parada em fazer as aulas do Layer para falar, não, eu preciso fazer alguma coisa minha porque para praticar antes de seguir. Aí é por isso que eu trouxe essa pergunta hoje, sabe? Pra poder Eu acho pensar um super pouco legal ainda. quando a gente. Porque assim, estudar, eu coloquei o link ali, viu, Juliano? Eu achei aqui. Ainda tem, por incrível que pareça, eu acho que eu reupei esse treco. Tem 9 anos esse vídeo, que tá lá no meu YouTube. 22 minutos de muito Final Cut e tudo refeito. Meti Optical Flare no frame a frame. Velho, isso aqui eu te falar, eu não sei nem como é que eu fiz essa porra. Tinha conhecimento zero, quase nada de After nessa época. Depois assiste lá. Eu acho interessante o seguinte, eu acho que o estudar é um negócio muito importante, o estudar tradicional é muito importante, sei lá, tá ali num curso, num tutorial e tal. Mas eu acho muito mais válido você sair, por exemplo, você faz um exercício, um módulo 9, ou módulo da Netflix, por exemplo, lá. Você faz ele, executa ele como aluno, depois você para e vai fazer outra coisa que tem a ver com aquilo, mas sua. Onde você possa aplicar as mesmas coisas que você aprendeu, junto com tudo mais que você já sabe, numa coisa que tem a sua cara. Porque é só assim que você vai assimilar de verdade. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi com o Nick Campbell, quando eu fazia tutorial com ele. Ele falava muito essa parada, tipo, galera, não faz o que eu faço, faz outra coisa. Tipo, beleza, quer copiar num primeiro momento e fazer igual que eu tô fazendo para se sentir legal? Então faz aí. Mas depois cria uma coisa nova com a parada, porque daí você fixa. Porque senão vai ser só um checklist. Fiz o tutorial tal, aula tal, aula tal, tutorial tal, aula tal. E no final você basicamente não assimilou nada, porque você só tá seguindo o mestre, né? Você tá, o cara clica lá, você clica, o cara clica. Então é muito importante mesmo a gente, às vezes, dar uma paradinha no curso, fazer um projetinho diferente e depois voltar para continuar. Ou então você para, tenta fazer alguma coisa e não está conseguindo, então você para aqui, volta para o curso e continua estudando para aprender coisas novas que talvez você precise saber para fazer um projeto autoral, né? Mas as coisas precisam andar juntas, não dá só para estudar.
Saca? Eu acho que só estudar é muito estéril. Ficar só fazendo projeto de curso, projeto de tutorial é cansativo, é maçante e vai deixar vocês literalmente estéreis. Vocês precisam criar coisas de vocês mesmo, com a cara de vocês, porque isso, inclusive, dá um puta gás. Porra, eu achava do caralho, mano, pegar uma foto de um escritor que não tem nada a ver com a animação, meter na tela lá no meio de um design todo coloridão, maluco, e funcionava, saca? Tá no meu canal do YouTube, inclusive, esses antigão. Rapidinho, só Manda. para complementar aí. É realmente importante, tipo, às vezes você parar. Eu estava fazendo o curso do Frame a Frame, né, do Paulo Pássaro, e aí eu só fazia o que tinha no curso, né? Uhum. Aí eu parei, eu tive que parar um ano por motivos pessoais de estudar. E aí quando eu voltei, eu meio que, tipo, parecia que eu não sabia de nada, tá ligado? Exatamente. Aí eu comecei a entender que foi exatamente por causa disso, porque, tipo, eu não parei para expandir o que eu tinha aprendido, né? Eu não parei para tentar arriscar outras coisas, para fazer a mesma técnica em outras situações. Sim. Aí eu exatamente peguei, comecei a fazer. Eu tinha criado um personagem, né? Uma personagem Alice. E aí eu comecei a. Peguei ela de exemplo para começar a animar ela em situações que o Paulo Pássaro indicava, né? Tipo, pulando, ou se não, andando e tal. E aí agora eu acho que eu tenho muito mais, entendo muito mais como é que funciona tudo do que como eu estava fazendo antes, né? Sim. Aí eu acho que é super importante você dar uma parada assim às vezes. Isso reforça muito, a parada reforça você, primeiro que dá descanso, né? Eu acho que para uma área a nossa área é muito pesada, saca, galera? Às vezes a gente tá tão acostumado com o after aberto na nossa cara, a gente não entende o quanto isso é cansativo, né? E à medida que a gente vai envelhecendo, né, não só de idade humana, mas na área, a gente vai percebendo o quão cansativo é ficar o dia inteiro. Porra, a gente fica 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia na frente do computador. Chega uma hora, mano, que você você não tem mais ideias mesmo. Então, para não chegar nesse ponto e ainda mais estudando em volta, aprendendo outras coisas, às vezes aquela sensação do impostor, aquela comparação idiota que a gente costuma fazer na internet, a gente precisa descansar sim. E descansar muito, saca? É desconectar do motion, é fazer coisas nossas mesmo quando vai trabalhar com motion. E quanto mais projetos pessoais a gente faz, mais a gente se distancia dessa sensação de cansaço e burnout, vamos dizer assim, né? De você realmente não falar, assim, não quero nem falar desse assunto mais. Porque eu conheço gente que é assim, não aguenta nem conversar sobre motion. O cara trampa com isso, mas não aguenta nem falar sobre, de tanto que o cara é sobrecarregado com informações, né? Só pegar o Juliano aqui, que tá com a mão levantada. Fala, Juliano. Fala, Jean, meu áudio tá ok aí? Tá de boa, pode falar. Beleza. O que eu vou falar vai um pouco de encontro com isso. É mais sobre, assim, o prejuízo de ficar muito tempo parado por questões externas. É mais um desabafo e também um toque pra galera. Eu tava refletindo a respeito de uma parada que aconteceu comigo, que vinha acontecendo até então. Eu fiz as contas, assim, na ponta da caneta e ao todo foram mais ou menos uns 8 meses, cara, que eu fiquei procrastinando porque deixei muita coisa externa, às vezes rolê, dando prioridade para outras coisas ou me auto-sabotando, falando, não, amanhã eu faço, depois eu faço. Nessa brincadeira aí, eu perdi muito tempo, né, que eu poderia ter estudado e evoluído bastante, e eu vi que aquilo ali estava me gerando ansiedade, frustração e outras coisas, e aí eu parando para refletir, analisei tudo aquilo que estava me atrapalhando, comecei a eliminar essas coisas, e aí recentemente eu voltei a estudar para valer mesmo, lógico, mantendo a consistência, sem se extrapolar demais, mas aproveitando todo o tempo disponível, e vendo o quão gratificante você sentir o resultado de estar estudando e já ser gratificante você se sentir produtivo, né, por estar estudando, cumprindo suas tarefas e vendo a evolução ali. Eu percebi o quanto eu poderia ter evoluído ainda mais se eu tivesse dedicado aquele tempo e não perdido aquelas coisas. Então fica aí o toque para a galera também para não deixar se perder, né, com coisas externas. Às vezes Sim. ninguém é de ferro, todo mundo acaba tendo problemas pessoais ou coisa do tipo, mas sempre procurar estar criando uma medida protetiva para você não deixar essas coisas minar, porque, sendo bem sincero, eu sinto um arrependimento muito grande no fundo de ter procrastinado por tanto tempo e não ter dado a devida atenção, sabendo que eu poderia evoluir mais. Só que é aquela coisa, né? Não chorando muito pelo leite derramado. Opa, deu um problema no áudio aqui. Não chorando muito pelo leite derramado, a gente recupera o tempo de prejuízo, mas tendo a lembrança disso, né, para poder melhorar.
O descanso que eu falo sobre o motion não é aquela justificativa que a gente cria na nossa cabeça para não começar nada, né? São coisas bem diferentes, assim. Eu sou um cara que tem muito consciência de que se a gente não mantiver uma constância, a gente não aprende nada, né? Isso vale para a nossa área. Inclusive, a gente estava falando de literatura, o Vitor Hugo tem uma frase fantástica para isso, né? Que fala que o trabalho é maior das constâncias e é pior das intermitências, né? Ou seja, aplica isso para o estudo. O estudo é melhor da constância, é a melhor das constâncias, mas é a pior das intermitências. Você não aprende nada se você for intermitente. Você tem que ter constância. Mas essa constância ela tem que vir com consciência. Porque se você for constante de forma maçante, você também cria inconsistência. E você cria intermitência também. Porque só estar sentado na frente do after não significa nada. Só estar puxando bolinha para lá e para cá e fazendo não significa nada. A gente tem que ter prazer também de fazer essas coisas. E esse prazer, ele advém também de uma certa distância que a gente tem que tomar. Mas essa distância não pode virar uma desculpa interna para se afastar ou para procrastinar, né? Essa distância ela é um descanso de verdade. Eu vou descansar minha cabeça, eu vou terminar o meu dia de trabalho, vou sentar ali no sofá, vou tomar um vinho, uma cerveja, jogar um videogame, bater um papo com quem quer que seja e desconectar minha cabeça desse mundo. Isso é descansar. Durante o dia de trabalho, você está trabalhando, né? Durante o seu dia normal, você tem 8 horas para fazer essas coisas. E o descanso também advém do fato de você, dentro do mesmo processo de estudar ou trabalhar, você fazer coisas que descansem a sua percepção sobre o mercado no geral, porque o mercado ele é cansativo. Toda vez que entra um projeto, você já começa a se cansar, porque você começa a ficar estressado com prazo, com cliente, com atendimento, com sei o quê, pipipi, com demandas. E de vez em quando você precisa parar essas demandas e esses prazos, essas coisas, e fazer coisas pessoais dentro da mesma área, para que você tenha esse descanso. Então você literalmente não desconecta da área, mas você descansa também. Então são 2 tipos de descanso aqui, é o descanso sensorial, de você descansar todo dia, se afastando e desconectando da área, e o descanso mais existencial, onde você cria coisas mais suas, para que você também não fique naquele treco ali o tempo todo, cliente, porque uma hora enche o saco mesmo, né? E também projetinho, às vezes, meio marromeno. Mas sim, eu acho que ter essa consciência de que você tem que ter constância, tem que ter consistência e não intermitência é fundamental. Porque se você assistir 1 hora de aula por semana, não é suficiente. 2 não é suficiente. Isso é hora diária, saca? Que a gente tem que assistir de aula. Mas se por um acaso não puder fazer isso, tudo bem. Você tira de cima de você a responsabilidade e assiste aquilo que você pode assistir baseado no seu dia, né? E no tempo que você tem disponível. Mas sabendo que o mínimo de horas que a gente deveria estudar por dia é no mínimo 1 horinha por dia, né? Isso é uma coisa que eu sempre fiz, galera, no início principalmente, tá? Hoje em dia eu não tenho mais esse compromisso. Mas no meu início, no meu primeiro ano estudando Motion, eu tinha um lance comigo que era o seguinte: no meu dia de trabalho, durante os meus dias, naquelas 8 horas eu nunca deveria estar à toa. Eu não fazia um processo de me cobrar sobre isso. Eu simplesmente não deixava isso acontecer. Então, qualquer tempinho que eu estava esperando um cliente dar feedback num trampo de edição meu, eu estava estudando Motion. Qualquer tempinho, buraquinho que eu tinha, eu estava fazendo um projeto autoral. Porque eu maximizava meu tempo. Depois, quando a coisa fixou na minha cabeça, eu parei de fazer isso. Porque isso é cansativo. Então, isso não é um tipo de frequência. Eu não acho que as pessoas, depois de certo ponto de conhecimento, precisam estudar todo dia, ou toda hora, ou estar ativo ou criativo o tempo todo. Eu não acho isso. Eu acho que a gente tem todo o direito de dar um dia mais paradão. Foda-se, vou desligar meu PC, vou jogar um videogame, vou colocar os pés pra cima, vou dar uma descansada. É isso, saca? Você pode fazer isso de vez em quando, sim. Mas quando a gente está começando, a gente precisa não distanciar muito do objeto de pesquisa, né, do objeto de estudo, porque se você distanciar demais aquilo que, acho que foi a Séries que falou, você volta e não sabe mais nada. E isso já aconteceu comigo. Uma vez eu fiquei 15 dias de férias e não sei o que, descansando. Quando eu voltei, eu não sabia nem ligar o After. Parecia que eu estava assim, gente do céu, cadê? O que é mesmo? Você perde você enferruja mesmo. Hoje em dia eu já não sinto mais isso. Mas eu sei que, por exemplo, se eu ficar 1 mês sem pegar o after, eu enferrujo. Eu garanto que eu enferrujo. Eu não vou ter mais a mesma velocidade, vou precisar pegar ritmo de novo, é uma bosta. Então, assim, não pode deixar esse tipo de autossabotagem acontecer, de você falar, cara, ó,
Quando eu fazia mentoria aos domingos, antigamente eu fazia mentoria aos domingos com a galera, né? Todo domingo, 4 da tarde, tinha live no YouTube com a galera. E aí eu lembro na época, isso já faz bastante tempo, né? Que eu mudei isso. Na época, muita gente às vezes virava para mim e falava assim: hoje eu não posso ir, que eu tenho almoço com os brother. Hoje eu não posso ir, porque eu tenho almoço de família. E eu ficava olhando, né? Aí eu lembro que um dia eu virei para uma galera e falei assim: galera, vocês têm 1 hora por semana, na época era uma hora por semana, né? A mentoria era semanal. Vocês têm 1 hora por semana para falar comigo, tirar dúvidas que vocês não tiram em lugar nenhum. E vocês não podem adiar um almoço de família uma vez para isso. Vocês não podem deixar de ver os brothers uma vez, de ir no shopping uma vez, para ficar aqui 1 hora, galera. 1 hora. Você assiste e vai. E a galera não. Então você vê que às vezes existe uma inversão de valores mesmo. As pessoas, elas estão interessadas, mas só até dado ponto. Se exigir muito, mas é meu fim de semana, eu vou no parque. Ué, mano, vai no parque depois. Ou vai no parque mais cedo e volta para assistir. Porque é um tipo de conteúdo muito crucial. Então, essa preferência que a gente dá, às vezes, para certas coisas, me deixa um pouco assombrado, sabe? Eu acho que isso define bastante também até o futuro da nossa carreira. Porque pessoas que têm um comprometimento maior, assim, de horários e coisas assim, provavelmente são mais bem-sucedidas no futuro. E eu falo aqui, eu nunca me matei de trabalhar, nunca virei noite, nunca trabalhei fim de semana de forma exacerbada, sem cobrar por isso, porque eu sou um cara muito consciente que meu tempo custa dinheiro. Mas eu sou um cara muito consciente também de que o meu tempo precisa ser bem utilizado enquanto eu estou trabalhando. E se eu preciso, por um acaso, assistir uma mentoria ou uma coisa assim, porra, eu vou lá e faço. Porque, inclusive, a galera que estava falando que não podia estava pagando para eu estar lá. Aí eu falava, galera, vocês estão pagando para eu estar aqui sem vocês. Tipo, eu tô aqui, falo com a galera e tal, mas tem gente indo pro shopping, tem gente pro parque, achando que isso é mais importante ou é essencial, mas tá rasgando dinheiro. Né? Quando podia estar ali sentado 1 horinha, né? Não procrastinando aquele conhecimento que está perdendo e ficando para trás, né? Aí eu, sério, almoço de domingo aqui em casa é nesse horário. Pois é. 4 da tarde. Deixa eu ver aqui. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse assunto de estudos e procrastinação? O Kendry só falou aqui um negócio no almoço, 16 da tarde. É porque os caras vão almoçar, vão para casa de parente às 9 da manhã, volta às 10 horas da noite no domingo, né, para almoçar. Então, é um almoço que dura o dia inteiro, né? E tudo bem, eu entendo, as pessoas gostam dessas paradas. Eu nunca fiz questão nenhuma, então tava lá todo domingo, né? A Sérgio falou assim: eu tava me segurando para não falar isso, pois não tem nada a ver com a mentoria, mas putz, que quadro bonitinho. Olha o quadro aqui. Esse quadro aqui, ó, Sérgio, se eu te dar como que é a Mundo dos Espertos. Esse quadro tem 1,20 por 1,20. Esse quadro é um monstro, tá? Ele é maior do que você imagina. Aqui parece grande, parece menor, mas ele é quase a parede. Tá longe de mim aqui, ó. Tamanho da minha mão. Esse é uma arte do Shutter. A gente pegou, colocou do tamanho que eu queria, mandou para um estúdio de impressão de prints, né? De fine art, e mandou imprimir e fez o quadro. Que é mais barato do que comprar um quadro pronto, sacou? E a gente mandou fazer 2. Esse aqui para a sala, que é mais claro, e um mais escuro lá para o quarto, que fica em cima da cama, que é do tamanho da cama praticamente. Que a gente, 2 artes fodonas que a gente pegou no Shutter e mandou imprimir nesses estúdios de fine art, né? E aí você tem que moldurar, tá? Não é barato, tá? Mas é mais barato do que um quadro desse tamanho aqui, se fosse de verdade. Esse de formas geométricas também, o Juliano. Aquele lá, inclusive, foi eu que fiz no Illustrator. Shutterstock. Séries. Lá no Shutterstock. O Juliano falou assim: a prioridade é essencial nesse ponto, né? Coisa que eu trocava por outras coisas. E eu acho assim que, tipo, um dia ou outro não tem problema, saca? Mas é aquele negócio, né? Se você está se propondo a estudar uma coisa, e a gente estuda motion, não é para ficar de firula, e sim para ganhar dinheiro e ter uma profissão real e que pague muito bem,
Então a gente tem que fazer certas concessões. Eu sempre falei para a galera, por que vocês abandonam o curso no meio? Sim, eu estou tirando da minha frente todos os motivos de força maior, tá? Que eu sei que podem existir, de uma pessoa não poder completar o curso, que às vezes... Tiro isso da minha frente. Estou olhando para pessoas que desistem do curso ou que não vão em mentorias ou que não estão aqui, por exemplo, numa call como essa, puramente porque não estão afim. Eu acho isso um absurdo, porque essas pessoas elas estão perdendo e perdem um conteúdo que pode mudar a vida delas de um jeito que elas nem sonham. Mas num nível, galera, que vocês não têm nem noção, às vezes. Então, assim, às vezes a gente precisa fazer uma concessão. Às vezes a gente precisa falar assim, velho, não vou sair esse fim de semana ou vou ficar ali na call com o Jean ali, com a galera, batendo um papo com eles aquela horinha. Porque é só aqui, de 15 em 15 dias, 2 em 2 semanas a gente tá aqui. Só isso. Uma vez eu virei pra galera da staff do Mograph News, há muito tempo atrás isso, nem essa staff a de agora. E eu falei pra galera assim, né? Porque eu tava tendo uma dificuldade com a galera da época de pauta, de construir pauta. A galera não ia lá fazer pauta e também não, às vezes, não conseguia participar da live e tal. Eu lembro de virar para eles um dia, fiz uma reunião com eles e falei, galera, vem cá, como que vocês não conseguem ter 1 hora por semana para fazer uma live? Isso não existe. Uma pessoa que não consegue se organizar numa timeline de trabalho. Isso lembra, se você está falando de uma live que acontece toda semana no mesmo horário, durante 2 anos seguidos sem parar. Como que você não consegue, dentro da sua agenda, organizar aquela hora para você estar ali presente com todo mundo? É impossível. Uma pessoa que não consegue fazer isso, ela não tem nenhum senso de organização. Ponto. Então eu falei, não tem como, não existe desculpa aqui. Claro, 1 hora ou outra um trampo tá pegando, tal, beleza, vai lá. Mas quando tem uma certa constância de não aparecer, de não fazer pauta, você percebe já um lance de não dar tanta atenção quanto deveria para uma coisa que é essencial. Ou então, do lance da importância. Não, tal coisa é mais importante para mim do que isso aqui. Eu estou dando esse exemplo do News, por quê? Porque a gente está falando de uma coisa que acontece toda semana no mesmo horário. As mentorias, 2 em 2 semanas no mesmo horário. Antes era semanalmente aos domingos. Mas o estudo é a mesma coisa. Digamos que que a gente eleja todo dia. Todo mundo aqui tem o privilégio de 6 horas da tarde não ter nada para fazer. Digamos que o mundo fosse assim, de 6 horas da tarde a gente tem nada para fazer. E a gente elegesse, então, que das 6 às 7h30, todo mundo ia estudar. Motion, vamos lá, pá. E aí, de repente, o Marco vira para mim e fala assim, hoje eu não vou, não. Beleza. Aí, amanhã, mas hoje eu também não vou, não. Ó, já criou um padrão aqui, e esse padrão é perigoso. Porque ele não é mais um padrão do estou ocupado com outra coisa e hoje eu realmente não posso. É o lance do procrastinar, tipo, não, eu não fui ontem e hoje eu também não vou, foda-se. E se isso vira um padrão a longo prazo, e longo prazo nesse nosso caso é 15 dias, tá? Acabou. Você já esqueceu tudo que você sabia. E você já criou um desânimo também interno que dificilmente você vai conseguir reverter depois. Então a gente não pode cair nessas armadilhas da nossa própria cabeça achando que é justificável. A gente precisa fazer certas concessões mesmo, e a gente precisa forçar um pouquinho a barra, às vezes, para aprender certas coisas. A gente não pode cruzar uma linha de desespero, a gente não pode cruzar uma linha também de se auto-sabotar, e muito menos de se atuchar de coisa demais, né? De sobrecarregar a cabeça com muita informação. Eu acho isso desnecessário também. Estudar 10 horas por dia, por exemplo, é suicídio. Eu acho uma bobagem. Assim como eu acho uma bobagem trabalhar até tarde da noite, sendo que a gente está fazendo tudo já assim, né? Você está desde as 7 da manhã trabalhando, seu olho já nem aguenta mais ficar aberto direito de cansaço, você está ali mexendo aqui em frente, desculpa, não vai ficar bom. Mas tem gente que faz e, né, etc. Então a gente tem que ter constância mesmo, não pode brincar com essa parte de estudos e projetos autorais e coisas assim. Mas, porra, o Juliano falou assim, é muito frustrante quando se alastra e vira uma bola de neve. Porque vai virando, né, velho? A gente é ótimo nisso, tá? Se tem uma coisa que a gente sabe fazer no mundo é procrastinar. Falo isso por experiência própria. É foda. O Candy tá até falando aqui, né? Jean, Fala. cara, eu só queria complementar aí o que você falou mesmo, porque esses dias eu passei por um episódio bem parecido aqui no meu trabalho, né? Que eu não aguentava mais olhar pra cara do after. Fiquei até tarde, tive que trabalhar no fim de semana. E eu tinha, assim, uma certa consistência no estudo. Eu saía do trabalho e... Quer dizer, saía do trabalho em casa, né? Sim. E já ia pro after, assim, estudava um pouquinho. Mas depois que aconteceu isso, cara, me dava até uma náusea de olhar na cara do after, assim, sabe?
Mas eu fiz exatamente o que você falou, sabe? Acabava o dia, eu silenciava o grupo da empresa, eu não respondia mais ninguém. Eu ia jogar um game, eu ia tomar uma cerveja, eu ia andar. Eu fiz isso umas 2 semanas, sabe? E aí hoje eu já me sinto assim mais renovado, sabe? Tipo, eu consigo estudar e tal. Foi só uma fase que foi muito difícil, mas é importante, assim, às vezes as nossas baterias elas acabam, né? Sim. E E é acaba importante fazer rápido, uma viu? coisa assim, exatamente. A gente fazer uma coisa assim totalmente fora, fazer uma academia, sei lá, sabe? Sim. Cara, Tomar um sol. todo mundo gosta de alguma coisa, saca? E eu acho que quando a gente trabalha em qualquer área, a gente fala muito da nossa área, mas a gente pode falar de qualquer área, a gente não pode ser workaholic, galera. Essa mentalidade workaholic que a gente tem do mundo atual, isso é um delírio coletivo. Isso não existe. A gente não tem que trabalhar o tempo todo, a gente não tem que ser produtivo o tempo todo, a gente não tem que estudar o tempo todo, e a gente, inclusive, tem a obrigação de não falar desse assunto o tempo todo. Eu sou um cara que, com os anos, eu fui afastando cada vez mais do motion. Mas eu estou a quilômetros do motion, perto do que eu já fui. Antigamente, eu estava em casa, não tinha nada a fazer, eu assistia tutorial, como se eu estivesse assistindo série, de tanto que eu era fissurado no assunto. Mas isso não é bom. Isso pode parecer muito bom, mas não é não. Porque você pode começar a negligenciar outras partes da sua vida, saca? Se isso expandir muito. E essa negligência não é assim, vou deixar meu filho morrer afogado num copo d'água, não é isso. É negligenciar seu descanso mesmo. É negligenciar o seu lazer, às vezes, de você jogar um videogame, de você passear num parque, de você cuidar de certas coisas. Ou mesmo de arrumar a câmera, né? Ir lá e arrumar a cama, porque às vezes fica negligenciado porque você está estudando no after ou trabalhando em coisa assim. Então a gente tem que saber separar essas coisas e tem que saber também se dar o, o luxo de se afastar. Porque esse afastamento ele é necessário todo dia, não é quando a gente só está sobrecarregado. Todo dia a gente tem que se afastar. A gente só consegue sorrir, galera. Eu só consigo ser bem-humorado com o motion toda semana há 10 anos, porque eu me afasto todo dia disso. Eu e a Esther, a gente acabou o nosso trabalho, a gente vai fazer outras coisas que não tem nada relacionado a nada disso, e dificilmente a gente conversa sobre esse assunto de trampo, de supernova, coisa assim, depois das 5 da tarde. Acontece vez ou outra, sim, porque é o nosso, né, é a nossa vida também, mas é muito descompromissado, saca? Não tem noia nenhuma. Agora, em momentos de trampo muito extremo, que a gente precisa resolver um monte de coisa, é claro que o assunto meio que vaza para depois da hora. E tudo bem, porque às vezes a gente, né, no meio desses assuntos que vazam, a gente meio que reflete sobre certos problemas de produção e resolve eles numa conversa no meio de uma janta. Mas não é o ideal, tá? O ideal não é isso, não. O ideal é que isso seja resolvido em horário de trabalho. Então é muito importante que a gente consiga fazer essa separação, que a gente consiga olhar para a nossa vida e falar assim, puta, eu gosto de andar de skate, cara, eu vou andar de skate todo dia um pouquinho, às 5 da tarde, dar um rolezinho de meia horinha, dar uns flip ali, pá, dar uma alongada, vai te fazer bem, se você gosta. Não gosta de andar de skate? Foda-se, então senta no sol. Não gosta de sentar no sol? Senta no sofá, faz alguma coisa, que não seja motion design. Então eu sempre falei pra galera em mentoria que é muito importante a gente estudar pra caramba, a gente manter conexão com a área, mas para mim é igualmente importante a gente não estudar muito e não manter conexão com a área em certas horas ou certos dias, sem cair na esparrela de usar essa distância como uma fuga do estudo que você deveria estar fazendo, do trampo que você deveria estar fazendo e de coisas assim, porque a gente é bom nisso. Então, muito cuidado também com essa visão de afastamento para ela não virar uma desculpa. Né? De, não, então já que eu posso, fim de semana, foda-se, não vou fazer nada, vou ficar, Sendo que às vezes você poderia pegar ali num sábado que você está super à toa e não tem nada, poderia pegar 1 horinha, 2 horinhas, dar uma olhada no exercício, fazer uma brincadeirinha, falar com alguém, pá, faz bem também. Não quer? Tudo bem, mas de vez em quando deveria. Então, assim, tem que balancear. Esse balanço, ele depende muito do estilo de vida que vocês têm, né, das pessoas que vivem com vocês o tempo todo e do círculo social que vocês têm. Porque eu sei que as pessoas fazem muita, mas muita questão de vida social. Eu não faço. Então, isso é um ponto a meu favor nesse sentido. Como eu não faço muita questão de sair e de encontrar multidão, eu tenho sempre muito tempo a meu dispor. A meu dispor, veja, não ao dispor dos outros. Porque círculo social significa você dar atenção a terceiros. E isso é um tempo muito longo da nossa vida que a gente gasta. Eu não tenho muito essa pira, saca? De roda de amigo, nada disso. Nunca tive. Então, eu gosto muito de ficar quieto em casa, então eu tenho muito tempo para outras coisas, olha só.
que não seja sair com a galera, que não seja sair não sei o quê, mas eu entendo que as pessoas gostem disso e por isso elas acabam preferindo isso a aquilo, né? E isso acaba gerando também certos conflitos internos. Tudo se resume a isso aí que o Matheus disse aqui, né? Tudo se resume a uma palavra: equilíbrio. É isso aí. Lembrando que o equilíbrio aqui, ele tem que ser bem, saca, bem pensadinho, porque a gente é bom, de novo, em criar uma ilusão de que o fato de você estar procrastinando é o Jean falando para você que você deveria estar descansando. E não é isso. Procrastinar é você dar um tiro no próprio pé. É você adiar as coisas que você deveria estar fazendo. É o brotherzinho que falou com a gente no início lá, que não lembra, sobre projetos autorais. Não ficar pensando na ideia que ele quer ter e se sentir frustrado ainda. Não pode. Você não pode estar frustrado, você tem que estar produzindo alguma coisa, mesmo em stand-by. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar fazendo outras coisas que não sejam só estar ali à mercê do motion design. Porque, se vocês observarem uma parada que é bem, na minha concepção, é um absurdo completo, a gente só fala de trabalho e a gente só trabalha a vida inteira. Observem muito bem isso. Vocês vão passar a vida inteira falando de trabalho, da carreira de vocês, como fazer, como ganhar, como não sei o que, a vida inteira, até morrer. Isso é muito chato, galera. A vida é muito mais do que isso. É chato pra cacete. É importante, é muito importante trabalhar, sim, porque é o que paga todo o resto, que é importante também, certo? Mas devagar com a andor que o santo é de barro, porque senão a gente se quebra no meio do processo. Então, assim, não dá pra gente só trabalhar. Eu trabalhei a vida inteira em cidade turística, e cidade turística você só trabalha, porque não tem descanso. É de segunda a segunda, né? Não tem fim de semana, não existe para quem trabalha com comércio turístico. Então, eu trabalhei em mercado em cidade turística, quando eu era adolescente. O mercado não fecha, aquela porra não fecha, mano. Então, você trabalha sem parar, você não tem descanso. E é uma merda. Você não tem tempo para nada. O tempo que você tem, você só quer dormir, sacou? E aí, quando eu fui comerciante de cidade turística, séculos depois, lá em Goiás, eu tinha loja, é a mesma merda. Eu ficava 15 horas por dia em pé na loja. Chegava em casa, tipo, só dava tempo de engolir um pão seco, dormir para acordar às 7 horas da manhã para repetir o processo. Isso não é vida, saca? Eu entendo que a nossa vida tem momentos e tal, e tudo bem, eu não acho que aquela época seja, eu faria diferente, mas, puta, eu só trabalhava, saca? É só trabalho. Você não tem tempo para nada. O tempo que você tem, se você gastar com, vou assistir um episódio de House, você vai ficar no outro dia tão cansado que você vai ficar o outro dia arrastando o dia inteiro no trabalho e já não vale mais a pena, vale mais a pena você chegar e dormir de vez, né? Então esse lance de trabalhar o tempo todo, para mim, é uma parada que não entra na minha cabeça. Eu não gosto disso, não gosto dessa mentalidade workaholic. Eu tento combater ela em mim e nos outros. Porque as pessoas têm um tempo para elas mesmas, sacou? Deixa eu ver só o que o Rafael tá falando aqui, né? Rafael e Natália falando aqui. Inclusive, esse é o segundo arrependimento quando alguém está prestes a morrer, né? Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e eu queria que eu não tivesse trabalhado tanto, exatamente. Esse fiel a mim mesmo seria fazer as coisas, né, mais para mim do que para os outros. Eu acho que para mim é uma filosofia de vida. Eu faço muito mais para mim do que para os outros, logo se eu faço bem para mim, eu faço bem para os outros também, porque se eu estou bem, está todo mundo bem em volta. E eu queria que não tivesse trabalhado tanto, é uma regra que eu já, desde que eu saí da adolescência, eu tento seguir. Que é, mano, eu não posso ficar trabalhando de segunda a segunda sem horário, porque isso não existe. Porque senão qual que é o sentido? O que eu tô fazendo aqui nessa porra desse planeta? Só pra isso? Pra ficar sequenciando dias de trabalho? Não dá, né? A gente precisa de um pouco de obsolência, saca? De ficar ali só... Eu gosto de me sentir inútil de vez em quando, saca? De olhar pro nada e falar assim, foda-se, hoje eu só quero jogar The Last of Us, saca? Eu quero só ficar assistindo Anéis de Poder ali, babando na frente da tela. É isso, velho. E isso, por incrível que pareça, isso ajuda a gente pra cacete no nosso processo criativo. Porque você acorda na segunda-feira descansado. Você chega lá, você não tá entediado, puto da cara que você vai trabalhar com aquele chefe chato. Você chega lá de boa, vamos aí, o cara é chato, é nóis, vamos lá. Senta, faz o seu trampo, vai embora e descansa a cabeça. É isso. Se você não tiver tempo para descansar a cabeça, o cara vai virar o seu burnout daqui a 6 meses. Então, esse aqui é o point master, né? Certo? Mais alguma coisa que vocês queiram conversar? Ou vamos nessa? Acho que eu vou finalizar.
Quer Eita, falar, fala. Sérgio? Pode falar, pode falar. É só para complementar o que o Dinho estava falando. Sempre fujo também dessa vida workaholic, porque, tipo, eu já conheço pessoas que são assim, e aí me causa um pouco de pânico. E porque, tipo, eu sei o mal que faz para elas, e, né, não queremos isso para nós. Sim. Aí esse negócio de arrumar um dia, pelo menos um dia, né, na semana, ou final de semana, de descanso, eu só consegui começar a fazer isso recentemente, depois de começar a terapia e minha psicóloga falar, Amada, vamos parar um pouco. É isso aí. Porque, tipo, eu fazia arquitetura, né? E aí na faculdade era tipo, ou você estudava todo dia e tirava uma nota média, ou você não estudava em algum dos dias e, tipo, ia mal pra caramba. Então, eu não tinha um dia de descanso, né? Teve uma vez até que eu passei 48 horas acordada fazendo um Caraca, trabalho. sai fora. Eu encostava em algum lugar, eu fechava o olho, eu apagava por alguns segundos. Mas, enfim. Então, tipo, eu não quero voltar para essa época, né? E eu sei o quão mal eu fiquei por causa disso. Então, tipo, eu comecei a reservar pelo menos o domingo para mim. Tipo, o domingo eu não encosto em nada de trabalho, não encosto em nada de estudo, em nada. Eu vou fazer qualquer outra coisa, Sim. né? Porque, tipo, você precisa realmente desse tempo para descansar, para pensar em outras coisas, até para ajudar você na questão das referências que tu estava até falando antes, né? De, tipo, coisas que você gosta vão influenciar no seu trabalho no futuro. Então, tipo, É, só para você vai consumindo outras coisas, você vai descansando e tal, você vai descobrindo outras coisas que você gosta, e aí isso ajuda também, querendo ou não, indiretamente no seu trabalho também. Então, por isso que é tão importante. esse lance de a gente eleger um dia, um dia ainda acho pouco, viu, Séries? Tente no futuro ter 2, sábado e domingo. Porque assim, a gente não precisa estar deitado na cama para descansar. O descanso, às vezes, para quem capina uma roça, às vezes é pintar um portão. Só de você mudar de função, mesmo continuando trabalhando e trabalhando pesado, porque capinar e pintar portão é um negócio super cansativo, já fiz, sei como é que é, você descansa uma coisa da outra, saca? Uhum. Em marcenaria, eu já trabalhei em marcenaria também, a gente descansa de uma função fazendo outra, porque ninguém pode ficar parado. Então, se o cara tá cansado de mexer com aquela serra-copo, ele pega o mestre da marcenaria, ele pega o cara e põe ele para lixar, porque daí ele descansa a postura dele, do corpo, daquela máquina com aquela outra máquina. Então, a gente pode estar sempre produzindo, mas a gente pode mudar de funções. Por exemplo, eu adoro fazer faxina em casa. Eu adoro organizar as coisas. Então, a coisa que me descansa muito é limpar. Às vezes eu estou trabalhando ali e eu começo a ficar me sentir meio travado, cansado, e até com a cabeça cansada, eu levanto e vou aspirar a casa. Eu vou varrer casa, vou limpar sacada, não sei o quê, porque isso descansa minha cabeça e também faz mexer um pouco do corpo, né? E no fim de semana, tipo, aqui em casa a gente tem a mania de pegar o sábado de manhã para limpar tudo. De tarde a gente, às vezes, dá uma saidinha, pá, almoça fora, alguma coisa assim, dá uma passeada em algum lugar. E domingão, mano, a gente não faz nada. A gente literalmente fica só olhando pro teto. Pra ter aquela sensação de vácuo mesmo, saca? Porque aí no sábado você ainda tem um dia meio movimentadinho, né? Mas é uma parada mais que descansa a cabeça, e domingo você realmente desconecta de tudo, né? Então é importante a gente ter isso mesmo, mas que isso se estenda pro fim da tarde e noite de vocês. Essa necessidade louca que a gente tem de sair de casa, de encontrar as pessoas, de estar o tempo todo em movimento, com nós em volta, isso é legal quando a gente é adolescente e tal, e não tem porra nenhuma a fazer. Mas quando você está procurando uma profissão como a nossa, que exige um nível de abstração, né, absurdo, sabe, de você entender tanta coisa alienígena, a gente precisa descansar a cabeça e não pode ficar saindo para boteco toda hora. Uma hora você vai ter... Eu conheço pessoas de estúdios grandes aqui de São Paulo que saem todo dia depois do trabalho. Todo dia eles saem e vão para um boteco. Vai para beber, vai para comer com os amigos e tal. Isso parece muito divertido, né? Não é, não. Essas pessoas, geralmente, elas têm burnout muito mais rápido que pessoas que vão para casa descansar.
Aí a pessoa, porra, mas aí eu só vou trabalhar, né? Porque daí eu vou sair do trabalho e vou para casa dormir. Então você deveria trabalhar períodos menores de tempo. Porque daí você tem mais tempo para ficar em casa sem precisar ir dormir. Porque a gente tem a percepção de que para a gente estar descansando, a gente precisa estar, sei lá, com os amigos ou coisa assim. E na verdade não é bem assim, saca? Eu acho que a gente tem que ficar um pouco sozinho às vezes também. E quando eu falo sozinho é em casa, com a família e tal, para não ter esse noise de parque, noise de Avenida Paulista, noise de, sabe? Afasta um pouco. Isso é importantíssimo para a nossa psique. E aí, é foda, né? Porque às vezes precisa exatamente disso, né? Da psicóloga virar e falar assim, sossega. Porque ele tá muito, né, ativo, né? Fala, Matheus, você ia falar alguma coisa? Eu ia mandar uma pergunta, mas como vai estar terminando já, eu só vou complementar, terminar o assunto. Aí na próxima eu pergunto. Sobre isso, cara, na agência que eu trabalhava, né, que eu fazia estágio, os chefes lá, né, era um amigo, um vizinho meu, e a esposa dele entrou junto na agência para pegar a questão administrativa, para organizar a empresa em si, porque ele não era muito apto nisso, né? Ele era mais a questão criativa e tal. E a esposa dele é uma workaholic, porque ela é professora de português, então ela já tem um caos todo de trabalhar em diferentes escolas, de ir para um lugar e para o outro, e agora ela tem essa outra responsabilidade na agência, que é organizar, né? A questão administrativa. E é muito louco, cara, porque às vezes ela era, tipo, na meio da aula, ela passava a prova, ou dava no meio da aula, ela respondia no grupo, era um caos total, sabe? Porque não tinha descanso, né? Raramente eles iam descansar e tal, e era muito o caos, né, assim, em geral. E não só eles, né, a agência em geral, né, porque a pessoa de atendimento também ficava até 8 horas da noite atendendo os clientes e tal. E meu horário era sempre sair de 5 horas, né? Então, 5 horas, cara, quando dava 5 horas, eu já desligava o programa e silenciava o grupo, porque eu não tinha separação de chip, né, no WhatsApp e tal, para não ficar esse noise todo. Então, era um caos completo, velho. E isso, com certeza, prejudica muita gente, velho. Muito ruim. Eu tava contando pra Esther, só pra gente encerrar, tava contando pra Esther outro dia de um lance que rolou comigo lá no início quando ainda tinha acabado de começar no Motion, não sei o quê. E eu trabalhava com meu irmão mais velho, né, o Tara, que hoje em dia faz parte do Layer aí, né, que me ensinou a editar vídeo e tal. E aí, eu lembro que sei lá, terminei de um trampo, aí mandei pro cliente, né, aprovar. E aí, mandei pro cliente, tava desligando o computador, ele virou pra mim e falou assim, onde é que você vai? Isso era tipo 5 da tarde, né? Falei assim, tô indo pra casa. Falei assim, não, mano, fica aí esperando o feedback do cliente. Porque se o cliente pedir feedback e a correção para agora, você tem que fazer. Eu falei assim, como assim eu tenho que fazer? Eu não entendi essa lógica, saca? Mas o Tara, né, e o Maurélio, eles vêm desse mercado viciado e antigo, onde eles ficam literalmente o dia inteiro por conta. Hoje em dia, os caras já estão mais ralados, né, já sabem como é que é. Mas na época eles tinham essa mentalidade ainda, eles não entendiam que eles não precisavam ficar à mercê do cliente 24 horas por dia. Isso não faz o menor sentido. E aí eu lembro de virar para ele e falar assim, cara, mas e se o cliente não me der feedback? Eu vou ficar aqui até que horas? Adivinhando que ele vai me dar feedback. Como? Aí ele me olhou, não soube me responder. Ele falou, não tem como você saber, mas se ele der feedback e falar assim, preciso disso para agora, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu não vou mandar para agora, porque não faz o menor sentido eu ficar aqui depois das 6 da tarde. Aí eu peguei, fui embora, né? 3 ônibus para estar em casa. O cliente foi ver o trampo, me dar feedback, era 11h30 da manhã do outro dia. Quando eu recebi o e-mail do cliente, eu olhei e falei assim, cara, você imagina se eu tivesse ficado aqui ontem, né? Pensei comigo. Tipo, 8, 9, 10 da noite, falei assim, o cara não vai falar comigo, mano, eu tô aqui até agora pra quê? Sacou? Então, assim, a gente não pode fazer... Essa foi uma experiência muito doida que eu fiz naquela época, que eu não tinha experiência nenhuma do mercado, mas foi uma experiência que eu fiz, assim, de teste. Eu vi que realmente os caras não estão muito aí, não. Eles pedem para ontem, mas eles querem para daqui a 2 semanas, na verdade. Então, a gente trabalha com essa urgência na cabeça quando eles não têm urgência nenhuma. E, às vezes, eles põem a gente no fogo. Não, eu preciso. Você fala assim, cara, tipo, calma aí, mano, já são 8 horas da noite, não vem falar comigo. Uma vez um cliente chamou minha atenção porque eu não respondi ele, era 9h30 da noite. Te mandei mensagem, ontem você não me respondeu. Eu falei assim, ué, mano, mas você tá pensando que eu sou seu empregado?
tô prestando um serviço para você, trabalho para você na sua casa, sacou? Não estou na sua frente o dia inteiro. Você tem que falar comigo em horário comercial. Então a gente precisa saber colocar barreiras na frente dessas pessoas também, né? E sem grosseria nem nada, simplesmente às vezes percebendo que se você ficar ali sentado até 10 horas da noite é porque você quis, não porque o cliente pediu. Ou se você ficar porque o cliente quis, aliás, pediu, você também ficou porque quis, porque você não tem obrigação nenhuma de fazer isso, né? Então a gente precisa saber separar essas coisas para a gente não se culpar, porque você pode sair do estúdio às vezes mais cedo e se sentir culpado. Assim, puta, velho, tô deixando o cara na mão. Você tá deixando na mão. The fuck? Você já tá 8 horas por conta dos caras, mano. Precisa ficar mais 5? Não, isso não faz sentido, né? Bom, vamos nessa aí. Galera, vou conversando aqui no chat. Acabou. 4h20, vamos nessa. Bom, assistam Anéis de Poder, hein? Depois eu quero ver, a gente vai fazer live lá no YouTube lá do manual, a gente vai fazer um bloco de pré-live lá, vou falar tudo. Que é do caralho, puta que pariu. Assistam lá, a gente vai se falando aí. Beijo pra todo mundo. Até daqui a 2 semaninhas pra gente bater mais um papo aqui nos Motion Design. Bom fim de semana aí, descansem aí, não fiquem colados no after não, hein? Valeu, Olá, galera. rapaziada. Falou. Nós. Ah, Falou. gente, bom Tchau. fim de semana. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Acabou.